né? Para todos vocês que estão aí, amigos de letras, e parabenizá-los sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, estilo para editor, para quem é escritor novato. O que o escritor novato não pode fazer quando o editor está com seu original avaliando? Porque às vezes a ansiedade do escritor novato chega a exagerar na exigência de que seja visto o original dele. Como o Rafael já foi editor, agora foi para outra casa, mas vai continuar como escritor, parabéns de novo. Explica isso para o leitor, para quem lê, essa dificuldade. É porque quando o cara manda o original, exatamente entra esse lado de ansiedade, obviamente, o cara quer ter uma resposta. Só que você pode botar em pelo menos 6 meses, você pode ter que esperar por uma resposta que provavelmente vai ser negativa. Por quê? Porque a editora recebe 200 originais por semana, normalmente. E hoje em dia não é nem mais original físico, é um original eletrônico, então piorou. Porque é muito fácil mandar um e-mail. É muito fácil o e-mail. E então, um detalhe é, não encha o saco da editora durante o período que ela te der. Se ela te falou, eu vou responder em 4 meses, ou em 6 meses, ou em 1 ano, você não pode encher o saco dela durante esse processo, porque você já entra numa espécie de lista negra do chato. Você já sabe. Porque o cara já começa a pensar, pô, se esse cara já está me dando trabalho antes de eu publicar, imagina depois. Já começa assim. Além disso, existe uma coisa que a gente comentou no Nerdcast de literatura fantástica, que o Afonso, né, também sempre comenta na Twitter, é que não ajuda muito se você quer ser um escritor e a sua preocupação é ficar na internet falando mal dos seus companheiros de escrita e xingando os outros escritores, ou então dizendo, por exemplo, que o cara só conseguiu publicar porque é amigo do fulano, ou o outro só conseguiu publicar porque deu pra fulano. E aí, eu não sou publicado porque eu não dou pra ninguém, e porque ninguém me quer, e porque eu não sou amigo de pessoas importantes. O que é diferente de não gostar e dizer que não gostou. Isso aí não há problema nenhum. Exatamente. O pessoal se confunde, achando que então eu não vou falar que eu não gostei. Isso. Tem toda a liberdade. Fala, pô, não curti, cara. Uma coisa é a tua opinião sobre a obra, outra coisa é a tua opinião sobre o autor. Exato. E mesmo assim, existe uma linha bem fina nessa questão de que, por exemplo, às vezes você lê um livro e você pode achar aquele livro horroroso, mas existem pessoas que podem ler aquele livro e achar que é o melhor livro da vida dela. A partir do momento em que você vira publicamente e fala, livro de fulano de tal é horroroso, foi esses dias atrás eu comentei numa palestra também, você nunca sabe o momento em que você pode estar palestrando com essa pessoa. Então, a partir do momento que você se torna escritor, a sua opinião, até mesmo sobre a qualidade de um livro, fica uma situação constrangedora de você, por exemplo, eu viro e falo, Dragões é até a pior coisa que eu vi na minha vida, que eu li na minha vida. Como que eu estaria agora, eu e o Rafael, nos sentindo nesse momento, de estar palestrando junto e eu saber, ok, é uma coisa ética, né? Você imagina, assim, o Luciano Huck vai ficar lá xingando o Gugu? O Gugu é um idiota. Não, cada um faz o seu trabalho e tal. E assim vai. Até essa parte de críticas que a gente está falando, né? Da coisa do respeito com outro autor e também o respeito com a casa editorial que você quer, porque eu até cheguei a retweetar outro dia a notícia de que teve um segurança da Casa Branca que foi demitido porque o cara falou mal do Obama no Twitter. É claro, é um idiota. Se você trabalha para a Casa Branca, você não fala mal do Obama no Twitter. E é a mesma coisa, às vezes você pega autores, o cara vai lá manda um original para Record. Aí a Record não responde, aí ele vai lá na internet, porra, a Record, mandei pra eles não me respondem, porra, tô aqui esperando esse negócio todo. Cara, você já tá falando mal. E lança o fulano de tal, que é uma porcaria. E lança o fulano de tal, que é uma porcaria. É óbvio que alguém da Record vai ver isso, todo mundo tem alguém da rede social monitorando tudo. E você já tá cortado antes de ter uma chance de entrar no mercado. Então você tem que se portar como profissional antes até de assinar um contrato profissional. Sim, e uma editora, ela não quer uma dor de cabeça, ela quer um profissional. E o que acontece é que às vezes você pode até
achar que a pessoa é profissional e depois você descobrir que uma pessoa é uma dor de cabeça. Porque uma profissão que lida muito com a questão do ego, em vários sentidos. Tanto, por exemplo, se você está se dando bem na profissão, você pensar, ok, agora eu sou foda, eu tenho uma fila, eu tenho um leitor e qualquer coisa assim, quanto também de as pessoas darem por exemplo, feedback negativo e de você pensar, ok, meu livro é horroroso, eu não vou mais escrever porque não vale a pena. Você tem que aprender a lidar muito com todas essas questões e principalmente porque você recebe não já desde o começo. É o não de várias editoras, depois é o não de coisas no seu texto que você vai ter que modificar para poder entrar no mercado, o não do livreiro que não quer botar seu livro depois para vender, o não de uma resenha. Você tem que aprender a lidar com isso. Tanto que, por exemplo, eu até comento, talvez a Carol de 16 anos que queria publicar não estivesse preparada para lidar com todas essas questões. Então, todos os 4 anos esperando por editora, eu aprendi que foram anos em que eu aprendi a crescer nesse mercado e entender isso. Trabalhar até em uma livraria ajuda muito nessa questão, porque você aprende o que é um mercado editorial. Sabe uma coisa que eu vejo pouquíssima gente falar também, assim, em palestra? O lance também de você saber que você pode falhar também naquela área. Às vezes o cara vê a gente ter sido publicado e o cara fala assim, ele sempre quis ser X, e aí ele conseguiu, né? Nem sempre você vai conseguir publicar o seu livro, e essa é uma verdade que dói pra caramba, cara, entendeu? E eu dou exemplo meu de coisas que, por exemplo, eu falei. Eu, quando eu era jovem, eu gostava de contar histórias, ponto. Contar histórias abriga uma série de mídias. Eu queria ser desenhista de histórias em quadrinhos. Então eu corri atrás pra caramba, mandei carta pra Marvel, pra DC, treinei, fiz curso, desenhei. Quando chegou na fase essencial de você ver mesmo se é isso que eu vou fazer, eu vi que eu não me encaixava naquilo que eu achei a vida toda que eu ia me encaixar, entendeu? E eu falei, cara, até quando eu vou ficar batendo a cabeça aqui? Será que realmente é isso? Entendeu? Então o que aconteceu desse processo? Eu virei ilustrador, não virei desenhista de quadrinhos e encontrei uma outra maneira de fazer o que eu queria originalmente, contar histórias. Acabei indo para livro ilustrado, entendeu? Então eu acho importante dizer, eu tenho dito isso às vezes em entrevista também, pra gente não ficar com aquela cultura de que você é o vencedor, não importa o que, entendeu? Você pode vencer de diversas maneiras, entendeu? Eu dizer que, puxa, eu queria tanto ser artista de quadrinhos, hoje eu tenho amigos que trabalham com histórias em quadrinhos, Steve Buscemi, o Rodney Buscemi, o Daniel HDR, que trabalham, e eu olho e falo, caramba, isso é o que eu queria fazer. E aí eu olho e falo, engraçado, eu não me vejo mais fazendo isso. Então às vezes você quebrando a cabeça tanto naquilo ali, entendeu? Eu tenho uma voz muito boa, eu quero ser cantor. E aí o cara pode passar a vida toda insistindo naquela coisa, quando de repente se ele abrisse um pouco mais o olhar dele, o que eu posso usar a minha voz também? O cara pode ser um locutor, entende? Ou um contador de histórias de outra maneira. Então eu acho às vezes importante dizer isso, porque tem muita gente que fica batendo a cabeça ali e fecha os olhos para outras oportunidades que vão aproveitar aquele talento que ela tem. Certo? Alguma outra pergunta? Estamos